Bom dia! Agora no mês de abril a gente comemora o Dia Mundial da Saúde e eu quero saber se você está se cuidando, hein? Se você está pensando aí na sua longevidade com qualidade de vida. A gente vai jogar aqui uns dados do IBGE sobre a expectativa de vida do brasileiro. E eu quero mostrar isso para vocês, viu? Subiu para 76 anos e 6 meses a expectativa de vida agora em 2024. Esses são dados mais recentes. Mas o curioso que vocês estão vendo aí na tela, em 1950 a expectativa de vida era de 48 anos. Depois, em 1980, foi para 62 anos e 5 meses. Em 2010, 74 anos e 4 meses. E agora, então, segundo últimos dados do IBGE, em 2024, 76 anos e 6 meses. Segundo o IBGE, esse indicador voltou a subir aí após a pandemia. Eu achei, assim, muito curioso, né? Porque a gente fala muito sobre longevidade. Em 1950, 48 anos. A que será que se deve, né? Essa longevidade maior? Será que o brasileiro está buscando mais qualidade de vida? Quem vai contar tudo isso pra gente é a especialista em envelhecimento, a geriatra, a doutora Cecília Cerveira. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Obrigada, eu que agradeço, Poliane, vir conversar com vocês, um assunto tão importante, né? Tão atual. Muito atual, né? Falando sobre o Dia Mundial da Saúde, falando sobre envelhecimento saudável, eu gostaria de começar perguntando a respeito desses dados que nós vimos, né? A que se deve, então, esse aumento aí na expectativa de vida do brasileiro? E que bom, né? Sim, sem dúvida, né? Como a gente vê, teve um salto enorme, né, dos anos 50 aí para os dias atuais e, assim, diversos fatores tiveram influência nisso, né? Mas eu acho que, a princípio, o que mais chama atenção foi a criação do SUS, né? Na década de 80, né? Em 88, que as pessoas começaram a ter mais acesso à saúde. Antes disso, somente os trabalhadores assalariados é que tinham, né, acesso fácil a planos de saúde, enfim. E aí, com a criação do SUS em 88, essa população que não tinha acesso a nenhum tipo de serviço de saúde passou a ter esse acesso e, com isso, vieram todos os programas de governo, de vacinação, programas de entrega de medicamentos gratuitos, né? Como a gente sabe hoje em dia, farmácia popular, os medicamentos de alto custo. Então, essas políticas públicas de incentivo, de procura de melhora da qualidade de vida foram um grande impulso para que essa expectativa de vida aumentasse tanto. E outros fatores também, né, que a gente sabe, a própria evolução da medicina, né, hoje em dia a gente tem métodos diagnósticos mais precisos, né, métodos de rastreio, né, de doenças como, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, a gente tem como rastrear isso e isso acaba que tem um impacto também na expectativa de vida das pessoas. Acesso à informação, né? A gente sabe que com a melhora da educação das pessoas, né? As pessoas acabam tendo mais acesso à educação e isso faz com que elas cuidem melhor da sua própria saúde, busquem informações a respeito, né? Atividade física, né? O estímulo à atividade física, programas também, no caso do governo, por exemplo, de cessação de tabagismo, né? Programas anti-fumo, anti-bebida alcoólica, tudo isso acaba tendo um certo impacto na longevidade da população, né? Então, como a doutora falou, um marco importante é a criação do SUS, né? Muitas vezes pessoas mais jovens não se recordam, não que eu me recorde também, estou também aí parte da juventude, mas eu tive a oportunidade de ver um documentário que mostra a situação no Brasil em 1970, meados aí de 1960, e aquela população sem vacinação, aquela população sem ter um serviço básico de saúde, filas gigantescas, né? O SUS realmente foi um marco importantíssimo para essa evolução na expectativa de vida. Sem dúvida, né? A gente sabe que ainda são necessárias muitas melhorias, né? O SUS, ele tem um acesso universal, mas ele não é igual em todas as regiões do Brasil. A gente sabe que o Brasil é muito, muito heterogêneo, as regiões, né? Então, assim,
Mas, apesar de tudo isso, é um sistema de saúde que é exemplo para o mundo inteiro, né? Hoje em dia, a gente sabe que muitos outros países vêm para entender como que aqui funciona o SUS, como foi implantado, como é todo o mecanismo para levar isso para fora. Para tentar realmente implantar o sistema exatamente, também. Exatamente, a gente tem que ter um orgulho enorme do nosso sistema único e sempre buscar melhorias, né? Sempre. E falando então sobre o Dia Mundial da Saúde, sobre a importância, né, de reforçar que viver mais também tem que ser viver bem, né? Então quero saber da doutora quais são hoje os principais desafios aí da longevidade, né? Às vezes a pessoa conquista os 80, 90 anos, mas como viver bem nessa idade? Exatamente. O fato de viver mais não quer dizer viver bem, né? A longevidade ela tem que estar associada a uma qualidade de vida boa, né? Porque a gente sabe que tem muitos pacientes que vivem bem, mas vivem acamados ou vivem com doenças crônicas. E a saúde, o que a gente busca é justamente o contrário, né? Que a pessoa viva bem, viva muitos anos, mas com uma qualidade de vida que permita que ela seja independente, que ela seja autônoma, que ela consiga realizar suas atividades, né? E que essa vida seja uma vida prazerosa, né? São vários cuidados, né? Por exemplo, a gente está falando aqui com um especialista em envelhecimento, a doutora Cecília, geriatra. A partir de que momento, né, procurar um geriatra? Então, a gente sabe assim, na teoria, a partir dos 60 anos, nós somos considerados idosos no Brasil, né? Mas, do ponto de vista de um geriatra, eu digo que o quanto antes você procurar um geriatra, eu diria ali por volta dos 40, 45 anos, principalmente para a mulher, que é uma época de perimenopausa, em que a gente já começa a ter que prevenir algumas alterações que vêm com a idade, e a gente sabe que na mulher esse envelhecimento ele é mais acelerado por conta da menopausa. Não que os homens não precisem, mas na mulher a gente vê isso de uma forma mais intensa. Eu diria que por volta ali dos 40, 45 anos seria o já ideal. É importante, para fazer um acompanhamento, né? Sim, para já começar. Procurar um geriatra não significa dizer que você está apresentando algum sintoma de alguma patologia. É importante esse acompanhamento ao longo da vida, Sim. né? Porque a doutora Cecília vai explicar para a gente que o geriatra ele vai ver o seu corpo como um todo, a saúde auditiva, né? Sim, sim. São várias questões. Sim, a gente avalia desde a parte nutricional, a parte de vacinação, a parte de atividade física, da questão de massa muscular, os riscos que essa pessoa está exposta, ao suporte social que ela tem para enfrentar as dificuldades. Muitas vezes as pessoas chegam no nosso consultório com muitas queixas de olha, eu comecei a apresentar isso, eu não sei se isso é normal para a minha idade, se não é. Então, assim, a gente tem toda essa questão da orientação. Estava até contando aqui para a Poliana nos bastidores, né, que existe um documentário sobre as zonas azuis, né, que são locais, são países, né, cidades no mundo em que a longevidade é extrema, né? As pessoas chegam ali nos 90, 100, cento e poucos anos, e em todos esses locais a atividade física foi importante. Tem até um fato curioso, né, numa cidade da Itália, em que eles foram estudar essa cidade, porque lá havia muitos idosos acima dos 100 anos, e numa vila muito próxima dessa cidade, os idosos não alcançavam essa longevidade e foram estudar e saber o porquê, né? E nessa cidade em que os idosos viviam mais, eles descobriram que isso era porque a cidade ficava no alto de uma colina e os idosos subiam e desciam as escadas. Todo dia. E na outra cidade, que era mais ali na parte da planície, eles não tinham essa atividade física para fazer, então a longevidade não era. Gente, olha que coisa incrível. Quer dizer, ali naquela localidade onde os idosos tinham que subir e descer todos os dias praticando atividade física, eles viviam mais. E uma atividade física do dia a dia, né? Não dá nem para dizer que eles faziam isso de propósito. Era ali do dia a dia. O fato de você subir e descer uma escada, de caminhar, já ajuda muito na sua qualidade de vida. Já a gente vai saber quais outras localidades, viu, o pessoal vive mais. A gente vai pro intervalo e volta já. Voltamos com conversa boa. E abril é abril azul, você sabia?
é o mês de conscientização em relação ao autismo. E por isso eu quero falar com você aí de casa sobre o Espaço Ser, que é um instituto de intervenção e crescimento para autistas e neurodivergentes. É um espaço que funciona aqui em Araçatuba, em Birigui, preparado para acolher crianças e desenvolver suas habilidades e todo o seu potencial. Confere aí. Olá pessoal, meu nome é Lilian, sou idealizadora desse projeto das clínicas Espaço Ser, né? Um grande sonho realizado, e eu quero apresentar um pouquinho do nosso espaço para vocês. Venham comigo! Nós temos salas, né, de psicologia, tá? Os nossos recursos nós trabalhamos de uma forma um pouco diferente, né, sem ter muita exposição, para que o paciente ele não perca muito o foco. Então, naquele momento que o paciente vai ser atendido, o recurso que vai ser trabalhado já tem que estar disposto na mesa, já atendido a demanda do paciente, e assim sucessivamente, tá? Esse espaço é um espaço onde as crianças se divertem muito, né? Tem contato com alguns instrumentos, algo que eles se identificam muito, e muitas das vezes a gente até descobre aí, né, uns talentos. Nós temos a fisioterapia e psicomotricidade, tá? Aqui nós temos o recurso, né, da gaiola, onde a gente trabalha bastante a reabilitação. Temos a esteira da Inove também, com essa gaiola, né, a gente consegue muitas das vezes fazer um paciente cadeirante, né, ele fica de pé em alguns momentos para fazer aí uma caminhada na esteira. Um recurso importante também que temos no Espaço Ser, a gaiola de habilidades, tá? Que a gente trabalha, como eu disse, né? Em alguns momentos o paciente ele pode ficar de pé, amarrado pelo cinto, junto com os coletes, ele consegue ficar dependurado, né, nesse gancho e fazer uma caminhada na esteira aqui embaixo. Aqui também trabalha fortalecimento de tronco, de perna. Agora eu vou mostrar para vocês uma das salas de fonoaudiologia da Espaço Ser. É uma das nossas salas, porque fono é uma área muito procurada, então nós temos hoje 3 salas só para fonoaudiologia, tá? Nós atendemos desde os pequenininhos até os idosos, principalmente na área de fono, tá? Porque tem uma procura na parte dos idosos de pós-AVC, Parkinson, algumas coisas das questões da fala que acontece às vezes com idosos, então a gente acaba também atendendo essa demanda conforme é procurado. Oi, Gael, o que você tá montando? Fala pra tia quem que é. A tartaruga! Muito bem! Muito bem! O Gael faz poucos meses que tá com a gente. Chegou também por conta da fala, anteia, né? Mas não estava praticamente não verbal, e hoje a gente já pode, né, ouvir algumas palavras, e inclusive assim a mãe tem percebido e ficado muito grata por essa evolução de tão pequenininho e tão pouco tempo ele já está conseguindo soltar a fala. Aqui um pouquinho de psicopedagogia. Vamos lá. Oi, Guilherme, boa tarde. Você está fazendo atividade com a tia Laís? Você gosta de vir fazer atividade? Gosta? Então tá bom. Pessoal, essa sala é o xodó. E é o que eles mais amam, porque eles fazem, né, da terapia ocupacional um parque de diversão. Então a gente tem vários recursos de integração sensorial. O meu cavalinho, o pé de pano, como se diz minhas terapeutas, meu preferido, né? Eles amam. É um recurso diferenciado também aqui com a gente, tá? Temos vários recursos, muitos ficam, né, como eu expliquei, as nossas salas, a gente precisa ter esse controle de estímulo, né? Porque senão você acaba não conseguindo trabalhar com o paciente. Então, conforme a necessidade, a gente vem trazendo o recurso para aquele paciente. Vou falar para vocês que a Clínica Espaço Ser
tem vários convênios médicos, né, credenciados e parcerias, como a Cardace, Medical Saúde, tá? Justamente para dar toda essa acessibilidade para vocês. Segue a gente no Instagram, lá tem mais conteúdo, sempre vamos postando, tá? O que a gente tem feito no dia a dia em cada terapia, tá bom? E estamos aqui à disposição para quem quiser nos conhecer pessoalmente, o espaço está aberto, tá bom? Um grande beijo e até mais! Espaço Ser, com unidades em Araçatuba e Birigui. Então, já dá uma ligadinha aí nos telefones que estão na sua tela e já fala com o pessoal de lá. Eu tenho certeza que você vai adorar esse trabalho muito bonito feito pela Lilian. E hoje a gente está conversando sobre longevidade aqui com a doutora Cecília. E ela estava falando pra gente em relação a regiões aí do mundo onde as pessoas vivem mais, né? Sim. Ela citou pra gente a Itália, você que não conseguiu assistir o primeiro bloco. Ela falou pra gente de uma região ali da Itália onde o pessoal vive mais, sabe por quê? Porque todos os dias eles precisam subir e descer uma colina. É Quer dizer, é atividade física, né? É, atividade física pura. E quais são as outras regiões? Então, a gente tem também essas zonas azuis. Tem uma no Japão, né, em Okinawa, no Japão, que seria até a mais conhecida, vamos dizer assim. Tem uma também nos Estados Unidos, tá? E não tem nenhuma por aqui? Não, ainda no Brasil não, mas olha, a gente não pode perder a fé. Não pode. Estamos caminhando para isso, né? Estamos caminhando para isso, Joguem na tela, a gente vai mostrar para você aí de casa os dados recentes aí do IBGE em relação à expectativa de vida do brasileiro, que agora é de 76 anos e 6 meses, segundo dados mais recentes do IBGE, então 76 anos, viu? Mas esses dados aí melhoraram muito, viu? Porque a gente está vendo aí que em 1950, a expectativa de vida do brasileiro era de 48 anos. Depois, 1980, 62 anos e 5 meses. 2010, já subindo significativamente para 74 anos e 4 meses e hoje 76 anos. E a gente falando aqui sobre a importância de... foi multifatorial, né? Sim. Em relação a essa expectativa de vida. Mas o que a doutora acredita aí para os próximos anos, em breve 80 anos? Acredito que sim. Assim, a gente sabe que os países desenvolvidos têm uma expectativa de vida maior, né? Então, por exemplo, na União Europeia, 81 anos seria a expectativa de vida. E alguns países da União Europeia, por exemplo, a Suécia, a Finlândia, 84 anos. 84 anos. Então, assim, a gente ainda tem um caminho para andar até lá, né? Não é uma coisa que a gente consegue mudar em pouco tempo, mas a gente está caminhando para uma melhora da expectativa de vida com todos esses fatores que a gente já comentou, né? E é tão curioso, né? Por exemplo, 1950, 48 anos. Hoje, uma pessoa de 48 anos é extremamente jovem, sim, ativa. Sim, sem dúvida. Nem se fala, nem se classifica como um idoso, né? Se classifica. Mas, segundo a doutora, já pode procurar a geriatra para começar o acompanhamento. Melhor. Importantíssimo, né? E muitas pessoas têm dúvida a respeito sobre o geriatra, o que faz, né? Como é esse atendimento? Vamos tirar essa dúvida para o pessoal. Isso. A consulta geriátrica é uma consulta, assim, muito ampla, né? Uma consulta que você vai ter avaliação completa da sua saúde, desde os seus fatores de risco, a avaliação do seu estado físico, né, da sua composição, vamos dizer assim, composição corporal, se tem algum sinal do que a gente chama de sarcopenia, né, que é a perda da massa muscular com a idade, avaliação da sua memória, né, de alguma queixa que você tenha, enfim, na consulta. Outra parte da consulta que também é muito válida é a questão nutricional, né? A gente costuma dar muitas dicas, muitos dados, muita informação para a pessoa a respeito de como melhorar a parte nutricional, de atividade física. Então, assim, é uma consulta ampla. Agora, em respeito à sarcopenia, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Porque musculação é importantíssimo em qualquer fase da vida, porque músculo é vida, né, doutora? Fala um pouquinho pra gente, a partir de que idade a gente começa a perder essa massa muscular e por que é tão importante a atividade física para manter esse músculo?
Então, nas mulheres é bem comum essa perda não só da massa óssea, mas da massa muscular a partir da menopausa, né? Então, assim... Tudo começa com essa bendita... Pois é. Mas também não é nada que não seja reversível. Sim. Por isso a gente fala que, assim, o hábito da atividade física, você não deve esperar até chegar na menopausa para começar, né? Tem que ser como se fosse uma poupança. Quanto antes você começa guardando aquele músculo, preparando aquele músculo, melhor você vai chegar lá na frente, né? E a gente sabe que, assim, uma combinação de exercícios físicos, aeróbicos e exercícios de resistência são extremamente importantes, né? E a gente preconiza, assim, para a saúde cardiovascular, 150 minutos por semana, né? Por semana. Daria aí mais ou menos uma meia hora, 40 minutos por dia de atividade física, tá? Então isso seria para a saúde cardiovascular, mas nada impede que você faça mais do que isso, né? Uma caminhada, um pilates, uma musculação, uma hidroginástica. Como a gente falou, algo, os italianos ali, andar no... nem que seja caminhar no seu pequenas bairro. Pequenas coisas, né? Às vezes você mora em um prédio, de vez em quando subir as escadas, né? Caminhar para ir até a padaria, né? Sim. Caminhar pela manhã. São pequenos hábitos que a gente vai inserindo no dia a dia, que lá na frente a gente vai colher, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não é uma coisa visível e momentânea, é uma coisa que a gente vai colher os frutos mais para frente. E o que gera bem-estar, acaba gerando dopamina, bem-estar, né? Sem dúvida. Você chega em casa, já quer fazer outras coisas. Outra energia. Outra energia, uma coisa incrível. Agora, a partir da terceira idade, também é muito importante cuidar da alimentação, né, doutora? Como seria essa alimentação correta após os 50 anos, por exemplo? Então, a gente sabe que o ideal não é uma alimentação específica para essa idade, mas alguns hábitos a gente tem que intensificar, né? É muito comum o idoso ter uma certa dificuldade em comer proteína. Então, às vezes, por conta de arcada dentária, né? Qualidade dos dentes, a questão da perda até da massa muscular, às vezes a mastigação fica mais difícil, às vezes há engasgos. Então, assim, a gente bate muito na tecla dessa questão do aporte proteico na terceira idade, que é muito importante. Agora, em relação aos orientais, eles são bem longevos, né? São. Eles têm uma cultura, né, de preservação dos idosos, né, de respeito a essa questão. Eles cuidam muito bem dos idosos deles, né? Então, assim, tem até nesse próprio documentário, né, que a gente fala das zonas azuis, o governo incentiva muito que esses idosos permaneçam ativos na sociedade, o que é uma coisa muito importante, né? Eles se sentem úteis, a parte da saúde mental deles é estimulada, né? Eles muitas vezes eles promovem, tem alguns projetos para manter as famílias próximas a esses idosos. Tem alguns locais do Japão que eles dão um certo benefício financeiro para que a família consiga continuar morando perto desse idoso e dando assistência para ele. Então é muito interessante essa cultura dos orientais de, enfim, né, de honrar, né? Isso, de honrar e de ter o idoso por perto, né? De valorizarem esse idoso dentro da cultura. Eles valorizam como se eles quisessem alcançar também. Exatamente. Né, a idade. É um modelo, né? É um modelo. É muito interessante realmente essa cultura oriental, e a gente vê que eles não aparentam a idade, né? É muito interessante. E a dieta deles é uma dieta geralmente, né, muito saudável, à base de raízes, né, legumes, peixes, né, frutos do mar. E eles, geralmente, eles são muito ativos também, né? A gente está quase partindo para o final, mas eu queria que a doutora falasse sobre como manter a mente jovem, né? A mente ativa, ter essa longevidade com qualidade. A mente ativa, ela sempre vem atrás de um propósito, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter na vida um propósito. E é o que eu vejo nos meus pacientes. Os pacientes
Às vezes a gente tem aquela idade de, o idoso já fez tudo que ele teve que fazer na vida, já não tem propósito. Não, sempre busque um propósito na sua vida, porque a sua mente ela sempre vai ter um foco, sempre vai ter um objetivo. Novos sonhos, né? Exatamente, nunca é tarde para nada. Eu me lembro de uma paciente minha, muitos anos atrás, ela tinha 99 anos e ela foi viajar com a filha para um cruzeiro. 99. E aí nesse cruzeiro, ela contou para a filha que ela estava namorando um senhor de 92. Adorei esse. Então assim, a pessoa com 99 ainda tem uma expectativa, ainda, né? A vida Mas tá eu acho aqui que pra realmente ser é isso vivida. que mantém vivo, né? Você ter novos sonhos, novos planos, novos projetos, concluiu um, começar outro, quem sabe aprender uma língua nova, conhecer um lugar novo, né? Como que a doutora vê o etarismo no Brasil hoje? Eu acho que isso está mudando muito, né? Eu acho que até a nossa geração que está começando a envelhecer, e eu me incluo nessa, nós estamos tendo uma visão diferente disso, né? A gente está falando sobre, hoje em dia, conversar sobre menopausa numa roda de amigas já não é um tabu, coisa que era há alguns anos atrás. Então, acho que isso tem melhorado. É claro que ainda existe, né? Mas o fato das pessoas estarem falando sobre isso e combatendo isso eu acho que já é um indício de que isso tem muitas chances de mudar no país. Né? Doutora, muito obrigada pela sua presença. Fica o convite para as próximas oportunidades para a gente falar sobre envelhecimento saudável. E fica o convite para você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar das suas relações. Viver bem é uma escolha diária, né, doutora? Exatamente. Deixa um recado para o pessoal de casa sobre como envelhecer bem. Exatamente. Acho que envelhecer bem é a gente ter isso, ter essa noção de que ninguém é responsável pela nossa saúde a não ser nós mesmos, né? Então, procurar se cuidar, procurar ajuda quando não souber como resolver ou o que fazer ou não tem informação suficiente, procurar ajuda, procurar se cuidar, amar-se, né? Acima de tudo. Eu acho que nós somos os principais interessados na nossa saúde, né? Muito obrigada, doutora. Um grande beijo para você e eu espero vocês na semana que vem com mais conversa boa. Tchau, tchau. E agora agradecer as nossas parceiras. Um grande beijo para Eliane Nogueira, que cuida aí do meu cabelo e maquiagem, para Michelle. Um grande beijo também para as profissionais da beleza que cuidam das minhas unhas. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho do look aí de hoje. Claro, parceria aí de sucesso com a Mayumi Acessórios. Vamos ver o brinco de hoje? Esse conjunto, na verdade, maravilhoso. Vocês estão vendo? Lindíssimo, linha festa. Maravilhoso, né? Um grande beijo, Elaine. Um beijo pra você, pra Bia, pra Lu, pra Cris. E agora eu quero mostrar a La Femme de hoje. Olha só, gente, que eu escolhi, que linda. Com esse look todo preto aí, total black. Olha que sandália perfeita, maravilhosa. No prata velho. Lindíssima. Já está nas lojas La Femme em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Essa sandália tá maravilhosa, então corre pra garantir a sua. Um grande beijo. Uma excelente semana para você. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.